Psicologia positiva e positividade são as mesmas coisas? Quais são as diferenças e similaridades? Você não sabe? Então fica aqui que hoje eu vou falar um pouquinho sobre este assunto que causa uma certa polêmica. Meu nome é Adriana Santiago, eu sou diretora do NUAP, do Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia. Há 32 anos eu pesquiso para aplicar, sou apaixonada por comportamento humano, por emoção, por neurociência, psicologia positiva e terapia do esquema. Fica aqui que hoje você vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto. A psicologia positiva é uma ciência que nasceu no auge do movimento cognitivista na década de 1990. Então, ela tem como premissa a pesquisa científica, a comprovação de que, por exemplo, o otimismo previne a depressão, que, por exemplo, a gratidão pode ser um exercício ótimo para a gente minimizar os sintomas depressivos, que, por exemplo, que elogios são bem-vindos na criação dos nossos filhos. Então, tudo que a psicologia positiva afirma é pautado em pesquisa, em ciência, não é verdade? Uma das premissas fundamentais, da psicanálise é que todo sujeito que existe no planeta Terra, nasce com potencialidades, que se chama de qualidades humanas, que são as forças de caráter, os talentos. E esses indivíduos, eles têm essa potência de ser, essa potência de ser um sujeito com muitas qualidades, com muitos talentos. No entanto, o ambiente, ele pode interferir, atrapalhando o desenvolvimento dessas potencialidades, das suas forças de caráter e dos seus talentos. Dos talentos são inatos e as forças de caráter, elas nascem como possibilidade, Elas nascem com o sujeito como possibilidade de ser. A diferença entre talentos e forças de caráter é que a força de caráter, ela é uma qualidade moral, Todo sujeito pode, por exemplo, desenvolver a força da gentileza. Como é que ele desenvolve a gentileza, por exemplo? Ele pratica atos gentis. Praticando atos gentis, ele se torna uma pessoa o quê? Gentil e agradável. Então, ele tem isso como qualidade por treinamento. Diferente das forças de caráter, o talento, ele é mais individualizado. Por exemplo, eu posso ter um talento para liderar, um talento inato. Eu já venho desde criança assim, com essa potência, com essa possibilidade de liderar, e eu posso desenvolver muito mais esse meu talento quando eu crio habilidades, tornando isso um ponto forte. Então, Adriana, mas e alguém que não nasce com essa possibilidade, com esse talento para a liderança, pode desenvolver isso? Pode desenvolver a liderança, mas ele nunca será o que se chama um líder nato, Então, é importante que a gente observe nas crianças quais são os talentos inatos para que a gente potencialize essa criança. Então, os talentos, eles têm mais a ver com a individualidade do sujeito. As qualidades humanas, com as forças de caráter como qualidade humana, tem a ver com desenvolvimento moral. Quanto mais o sujeito pratica, como diria Aristóteles, melhor ele fica numa qualidade humana, como, por exemplo, o amor. Para o sujeito ser considerado uma pessoa amorosa, ele precisa fazer o quê? Amar. E como é que ele ama? Exercitando a atenção para o seu próximo. Então, é muito interessante essa pegada da psicologia positiva. Tudo isso que eu estou falando é baseado em estudos, em pesquisas, em desenvolvimento científico, Está muito atrelada também à neurociência. Qual a diferença disso para uma positividade
que geralmente é tóxica. Geralmente é tóxica. E o que é essa positividade, né? Geralmente é tóxica, né? Essa felicidade polianesca que diz pro outro assim: não, tá ruim, mas tá bom, continua assim. Ou, não, parece que vai chover, não, mas pensa positivo, porque de repente... Isso é absolutamente ruim e não tem nada a ver com a psicologia positiva, né? Na positividade tóxica, quando você vê alguém raivoso, você fala: não fica com raiva não, não fica triste não tem nada a ver, né? Essas emoções que a positividade tóxica considera negativa, como a raiva e a tristeza, elas são muito positivas dependendo da maneira que você lida com elas, né? Por exemplo, a raiva, ela pode te empurrar para frente. A tristeza te empurra para trás. Mas a raiva, ela te dá um impulso necessário para você mudar uma situação que você não quer, que você não está satisfeito, que não está legal. A tristeza, ela te empurra para trás, sim. Para que te empurra para trás? Qual é a função da tristeza nessa medida? Para você refletir sobre as suas ações, para dar um tempinho no cantinho do pensamento, né, aí da sua vida, e pensar sobre o que é que você está fazendo errado para causar um transtorno na sua vida ou na vida de alguém. Então a tristeza, ela é salutar. A positividade tóxica é o que patologiza o fato do sujeito estar triste. Por isso que muitas vezes o sujeito está triste com toda a razão do mundo e as pessoas chamam isso de depressão. Ninguém mais pode estar triste. Isso é positividade tóxica. Quando o sujeito, por exemplo, patologiza o que é absolutamente natural. Então, emoções como raiva, tristeza, nojo, medo, são absolutamente necessárias. Essas emoções básicas, né, o que o Damasio vai chamar de emoção básica, o Paul Ekman também, essas emoções, elas nos serviram filogeneticamente para chegar onde a gente chegou até hoje. Se a gente está aqui como espécie, é porque essas emoções, elas sinalizaram e fizeram a gente agir de modo a sobreviver assim, né? Não sei se tá bom demais, mas a gente está indo como humanidade. Então, a positividade tóxica é aquela que desconsidera os momentos de tristeza que são absolutamente necessários para a nossa sobrevivência, que condena as nossas emoções de raiva e dizem assim: não, você precisa se controlar. Não, é óbvio que a gente tem que saber onde colocar a raiva, né? Em vez de avançar em alguém, a gente pode, por exemplo, avançar nos nossos projetos usando a mesma energia, que é essa energia da raiva. Então a raiva é muito bem-vinda quando a gente sabe onde colocar. A positividade tóxica não permite que a gente entenda isso, né? Aí eu fico pensando, quando as pessoas falam assim: existe uma epidemia de depressão. Não, existe uma epidemia de positividade tóxica que condena a tristeza e coloca no canto e na gaveta do patológico. Quando, na verdade, a tristeza é salutar e necessária, né? Quando você tiver: fiquei ontem muito triste, preciso contar uma história aqui sobre essa questão da tristeza e da depressão e falar sobre a diferença em relação a isso, né? Eu tinha uma paciente, porque agora tudo é depressão, né? Tô deprimida. E a minha paciente, numa segunda-feira, uma mulher absolutamente bem-sucedida, uma advogada, e que ela pagava tudo e tal, e tinha um marido encostadaço, o cara não gostava de fazer nada, ele é aquele cara que aproveitava muito dela. E a ofendia nas horas vagas, inclusive. Então, um dia ela chegou no meu consultório, numa segunda-feira, sentou e falou: tô deprimida. Eu falei: menina, por quê? Porque meu marido me xingou o final de semana todo, não quis limpar a piscina, eu que tive que fazer tudo, ainda paguei o cloro, eu pago todas as contas. Eu falei: rapaz, tu não tá deprimida, você tem marido ruim, né? Você tá triste porque você tem um marido ruim. Tem nome e sobrenome, né? Eu vou inventar o nome aqui, é João das Couves. Obviamente ela ficou muito apavorada, né? Porque às vezes é até mais fácil a gente patologizar a nossa sensação por conta dessa positividade tóxica. Não se pode mais ser triste, será possível, né?
Foi o que eu disse para ela. Então a gente pode fazer duas coisas. Ou você muda de marido, eu posso te ajudar a fazer isso, né? Ou você deixa ele no cantinho lá, coloca ele, ó, e vai viver a tua vida. Dá comida e água para ele, de vez em quando, para ele, né, subsistir, e vai viver a sua vida. Porque ela não podia se separar por questões religiosas, né? Segundo ela, não podia por questões religiosas. Então, isso não é depressão. Isso é marido ruim. Então a gente precisa entender o que na nossa vida não tá legal. A gente precisa parar com essa história de que tem que estar feliz o tempo inteiro, porque não tem, não pode, não dá, é impossível. E precisa encarar as situações que nos deixam tristes. Eu agora mesmo tive uma decepção, né? Agora mesmo fiquei triste, mas eu marquei no relógio. Fiquei triste por 2 horas. Agora eu tive que criar um vídeo aqui, falar com vocês. Peguei a raiva, que me é muito peculiar, e vim pra cá. Eu tô raivosa. Agora eu tô raivosa. Eu mudei a emoção e fiz do limão uma limonada. Sem açúcar, mas é uma limonada. Entenderam? Então, qual é a diferença aqui, só para fechar e formar o caju, né? A psicologia positiva, ela conta com essas emoções, né? E não considera essas emoções necessariamente negativas. Às vezes, uma felicidade, né, assim, ampliada, ela pode ser uma emoção negativa, porque o sujeito fica entorpecido naquela risadaria, naquela mania, né, no que a gente chama de mania patologicamente, e ele não consegue perceber quais são os passos que ele precisa dar seriamente, né? Quando é que ele precisa estar com raiva, quando é que ele precisa estar triste, quando ele precisa parar. Ele não consegue entender. Então a diferença é que a psicologia positiva é uma ciência absolutamente séria e comprometida com o desenvolvimento da humanidade, né? Começam ali nas comunidades e tal, a gente pensa na cultura de uma forma ampla, considera essa interculturalidade, o que é bom numa cultura pode não ser noutra, né? E por aí vai. Então ela considera esses aspectos culturais, sociais e individuais. E a positividade tóxica não, ela vai dizer para qualquer sujeito, seja feliz independente de qualquer coisa. Esse é um grande engano, né? Não dá para ser feliz independente de qualquer coisa. A gente precisa estar triste de vez em quando, estar com raiva e estar com medo muitas vezes. Tá legal? Você conhece alguém que tem essa positividade tóxica? Conhece? Manda esse vídeo para ele. Tá? Aproveita, me segue, já que você tá aí, ficou até agora, me segue, aperta o sininho de notificação e fica aqui, porque toda semana a gente tem vídeo novo no nosso canal. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do NUAP, o link tá aqui na descrição e você vai entender tudo que o NUAP faz, né? A gente tem cursos de formação, a gente tem atendimento social, a gente tem atendimento clínico, enfim, é só você clicar e entender o que tem aí, com certeza algo vai lhe servir. Aproveita e comenta aqui qual é o próximo tema que você gostaria que eu abordasse no nosso próximo encontro. Grande beijo e até!